Muito bem, dando sequência então à série de entrevistas que a gente está fazendo com candidatos a deputado estadual que moram na comarca de Canoinhas. Hoje estou tendo o prazer de receber aqui no estúdio da 98 FM o Abraão Mussi, que é candidato a deputado estadual pelo União Brasil, ele que é vereador atualmente da cidade de Três Barras. Começo então agradecendo a presença do Abraão aqui e a pergunta padrão que eu faço para todos os candidatos para começar a entrevista, Abraão. Quem é o Abraão Mussi? Seja bem-vindo. Bom dia, Dinei. Obrigado pelo convite. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando minhas propostas. Bom, o Abraão, Dinei, é uma pessoa humilde sempre, entende? Que já passou por muitos setores da prefeitura, inclusive fui motorista de ambulância, também fui secretário de obras, fui vereador por 2 mandatos e tenho um serviço prestado bem relevante com relação à prefeitura de Três Barras, e município de Três Barras, sempre como recordista na captação de recursos lá para o município. E a gente tem feito esse trabalho já, eu me empenho diretamente mais nessa função de captação de recursos para o município lá. Certo. Hoje você é vereador, mas você já foi. Esse é o segundo mandato, né, Abrão? Segundo mandato, né? Foi vereador quais anos? Só pra gente. 2012 a 18, né? Uhum. E depois eu fiquei primeiro suplente na última eleição e fui secretário de Desenvolvimento Econômico. Certo. E agora sou vereador. E também você atua na prefeitura de Três Barras, né? Isso, eu sou funcionário público também, assistente administrativo lá. Certo. Hoje a AD, né, que é na área de desenvolvimento econômico, a gente ajuda na sala do empreendedor. A tua família é uma família bem tradicional na política, inclusive empresariado e tudo mais, né? Você é um dos ramos dos Mussi, que tem vários ramos aqui, né? Isso, é. A minha família, na verdade, foi uma das fundadoras aqui principalmente ali do bairro São Cristóvão, né, que tinha indústria Mussi ali, até inclusive o nome do Alto do Mussi vem por causa da empresa que existia ali antigamente. Também uma ligação bem grande com Canoinhas, né, porque a gente também na época a firma tinha concessionária, uma série de comércios aqui, e também, inclusive, é bem tradicional o edifício Mussi que tem no centro ali, que era da minha família, né? Uhum. Então a gente tem também essa ligação bem grande com Canoinhas. Abrão, quais serão as tuas bandeiras caso você seja eleito deputado estadual? Ednei, acho que a principal bandeira que eu vou puxar realmente é para poder fazer a representatividade local. Eu quero trabalhar com o mínimo de municípios possível, tá? Então a minha ideia é trabalhar com 7, 8 municípios aqui da nossa microrregião no entorno de Canoinhas, Três Barras, né, Bela Vista, Major Vieira, Papanduva, Iliniópolis, né, para poder concentrar o máximo possível de recursos nesses municípios, que eu acho que é isso que faltou para a gente nos últimos anos aí, onde os deputados se concentraram mais em outros municípios do estado, né, muitas vezes até para fora. Eu quero fazer, eu sei que o voto distrital não existe, mas eu quero fazer o meu mandato distrital. Essa é um assunto que, vez ou outra, retorne. Para nós seria muito bom, né? Se a gente tivesse o voto distrital. É interessante você explicar para os nossos ouvintes o que seria o voto distrital, por que ele é importante para o Planalto Norte. Ednei, é o seguinte, em Santa Catarina nós temos 295 municípios, correto? Então, são 40 deputados estaduais que estão na Assembleia de Florianópolis. Então, assim, esse bolo da arrecadação do Estado, Ednei, ele tem 40 fatias. Então, infelizmente, se você não tem uma representação local, você fica fora desse bolo, entende? Você vai ficar só com o farelo do bolo. É o que eu costumo falar sempre. Então, acaba não chegando os recursos que precisam chegar aqui para nossa região. O voto distrital, aí você teria sempre um representante daqui. A disputa seria entre os políticos da região e quem fosse melhor, ou dependendo do tamanho da região, pode fazer até 2 deputados, seriam sempre daqui. Isso seria a melhor coisa para a região nossa, né? Com toda certeza, né? A questão de desenvolver o Planalto Norte, muitos falam na questão de estradas, outros falam na questão de indústria, né? Mais voltado para a agroindústria. O que você vê aí como o canal-chave para a gente conseguir aquecer a nossa economia? Quer dizer, criar mais indústria ou agroindústria, seja, é a questão da distância dos portos, é a questão da falta de investimentos privados? Eu entendo, Ednei, que o grande problema nosso realmente é a questão logística. Pela distância que nós estamos da BR-116, né, você pode analisar que quem está ali próximo à BR-101 é a região mais desenvolvida que nós temos em Santa Catarina. Quem está mais próximo da BR-116 também tem uma situação de desenvolvimento melhor. Inclusive a questão de Mafra hoje, que tem recebido muito investimento.
Nós, infelizmente, temos essa distância. Como nós não temos malha ferroviária, que eu acho que isso seria que faria uma grande diferença para a região nossa aqui, se nós tivéssemos uma malha ferroviária em Santa Catarina, resolveria parte do problema, mas nada impede que, assim, a gente tenha uma política de impostos diferenciada que possa trazer indústrias para a região, né? Seja indústria têxtil, indústria de outros setores. Certa vez um governador disse que nós teríamos que achar a nossa vocação. Eu não entendo dessa maneira, eu entendo que nós temos a nossa vocação aqui. Nós temos mão de obra, é uma questão de nós podemos qualificar essa mão de obra e criar estímulos para que se traga indústrias para a região. Você vê a questão da agroindústria como o nosso carro-chefe, seria o nosso carro-chefe. Com certeza, a agroindústria e o comércio são o nosso carro-chefe. Porque as indústrias grandes que nós temos, elas em termos de geração de emprego, é representativo, mas não faz uma diferença efetiva, né, Ednei? Você está em Três Barras, é uma cidade que se tornou um polo papeleiro, né? Mille, West Rock, junto com a CIA aqui de Canoinhas, são grandes papeleiras, e essas empresas tinham um grande interesse no gás natural. Você deve ter visto ontem, né? A gente sofreu um revés nesse sentido. Quer dizer, o gás natural, por conta da guerra na Ucrânia, por conta de uma série de fatores, não vai vir tão cedo para cá. Tinha previsão de se instalar isso até o ano que vem, agora já não tem mais prazo, né? Você, como deputado estadual, o que poderia fazer nesse sentido? Você vê um caminho aí, considerando que a gente está falando de uma conjuntura internacional, né, que impede essa extensão da rede de gás? Essa questão da guerra da Ucrânia, né, ali a Rússia, afetou demais o preço das commodities, não só combustível, mas também como outras commodities, madeira, de papel também, celulose, etc. Eu acho que isso teria que ser... A gente tem aqui em São Mateus já alguma coisa relacionada a xisto. Talvez a nossa região é muito forte com relação ao xisto. Talvez tivesse que fazer uma outra situação de energia aqui, entende? Através de outros tipos de combustível. A gente tem essa condição de fazer isso, mas, obviamente, que com relação ao gás especificamente, é uma negociação que tem que se fazer entre vários órgãos governamentais, né? E a gente, pelo fato de não ter representação aqui, Ednei, quem que vai negociar isso pra gente, né? Não tem. Precisa ter o deputado para poder correr atrás desse tipo de coisa. Você está fazendo campanha para o Jean Loureiro, né? Porque é do teu partido, do União Brasil. E o Jean, ele tem uma dificuldade que é de ele ter sido prefeito de Florianópolis e de ter pouca penetração em regiões como a nossa, né? Como é que você está vendo essa percepção? E como defender também o nome do Jean, considerando que, de fato, ele é lá daquela região, ele entende mais daquela região que já é muito mais desenvolvida que a nossa, né? Exatamente, Ednei. O Jean, ele tem muito serviço prestado na região dele. Entendeu? O que a gente precisa fazer é levar o nome dele e as realizações dele para a região nossa. Eu entendo que o Jean é uma pessoa que, por ter sido vereador, ter começado como vereador, ele tem 5 mandatos de vereador, ele conhece mais a situação da população, ele pode ser mais empático nesse sentido, entende? De atender a nossa região principalmente, porque a nossa região foi abandonada por outros governos, continua abandonada, né? Então, o último governador, inclusive, a última vez que esteve aqui, agora não, né? Mas a primeira vez que ele esteve aqui durante o mandato todo foi para entregar a obra ali a ordem de serviço da West Rock, né, Ednei? Uhum. Então, a gente tem que levar o nome do Jean. Eu tenho certeza que ele é a melhor opção para Santa Catarina hoje. Ele tem o que ele fez em Florianópolis, ele revolucionou a cidade. E ele é um cara, Ednei, que ele acorda às 4 da manhã e dorme às 2, sabe? Dorme de madrugada. Ele trabalha assim, sabe? Eu sei como é que é a situação dele. As reuniões de secretário que ele faz na segunda-feira é às 6 da manhã. Uhum. Então, A questão de dobradinha com o deputado federal, você está dobrando com quem? o deputado que eu estou dobrando é o Fábio Choquete, de Jaraguá. Jaraguá do Sul. Isso, ele tem um serviço prestado também na região muito grande, só em Três Barras já ele trouxe já em torno de R$800 mil para lá. Não teve condição de fazer alguma coisa com candidatos daqui? Infelizmente, nós temos a questão partidária, né, que isso acaba complicando muito a situação, né? Então, tem esses detalhes. Eu tenho um bom relacionamento com todos eles aqui, com o Sabatini, com a Norma. Inclusive a Norma é amiga da minha família de anos, sabe? A gente vai fazer... Não tem a intenção de atrapalhar nenhum deles, né? Uhum. O que a gente puder fazer para ajudar, inclusive vai fazer. Mas assim, a gente tem esse compromisso com esse deputado federal lá de Jaraguá. O Fábio Choquete, então, Isso. né? Olhando aqui algumas das suas propostas que você já postou nas redes sociais, uma das coisas que você defende é que não se ensine ideologia de gênero nas escolas. Eu queria entender
Na tua concepção, o que é ideologia de gênero, Abrão? É aquela questão, Ridinei, que a gente tem sempre comentado, né? Se inverteu muito os papéis hoje, né? Tipo, eu acho que esse é um assunto que não deve ser tratado em escola, é uma questão que deve ser deixado para a família lidar com esse tipo de coisa, né? A ideologia de gênero é que fala essa questão de a pessoa não nascer com um gênero, seja ele masculino ou feminino, entende? Nesse sentido. Nada contra, eu não tenho preconceito nenhum, mas eu acho que tem assuntos que são para ser tratados na família e tem outros assuntos que são para ser tratados na escola. Então eu acho que esse assunto em específico é para ser tratado na família. Mas aí, vamos pensar assim que há um contexto muito maior, né? Primeiro que a ideologia de gênero não pode existir, porque se aquela criança nasceu com aquela sexualidade, não vai ser um professor que vai ensinar. Exato. Eu acho que você concorda comigo que não existe a situação de um professor ensinar a criança a ser hétero, homo, transexual. Não tem como um professor ensinar isso, né? A criança, eu aprendi com a minha professora e Não, ela nasceu daquele jeito, né? Agora, eu fico preocupado quando eu ouço esse tipo de discussão, porque a gente entra na esfera sexual. E quando a gente entra na esfera sexual, eu entendo que aquela criança que não tem nenhum conhecimento, nada, nenhum conhecimento zero sobre sexualidade, ela está à mercê de várias situações, como, por exemplo, um estranho encostar nela, né, passar a mão nela e ela achar que aquilo é normal. Ou, como já apontou o Disque 100, que é aquele disque denúncia para casos de violência sexual, de abuso sexual, 80% dos casos de abuso sexual estão dentro de casa. Quer dizer, é o vô, é o tio, é o próprio pai, é a própria mãe que abusa sexualmente daquela criança. Então, assim, aprofundando a pergunta que eu fiz anteriormente, ok, não vamos falar sobre gêneros, mas sobre sexualidade, você não vê a necessidade de a gente tratar disso na escola? Quer dizer, a criança entender que existe a questão sexual e que os adultos podem, diante da vulnerabilidade dessa criança, abusar dela, por isso ela precisa ter esse conhecimento? Não, isso sem dúvida, não estou falando nesse sentido. O que eu quero dizer é assim, você não pode definir, tipo assim, dizer que a pessoa nasceu homem ou mulher. A pessoa nasce homem e nasce mulher, né? Entende? A educação sexual eu tive na escola, quando eu era criança. Eu não vejo problema nenhum quanto a isso. Mas eu acho que assim, a criança não pode... hoje estão se fazendo caminhos nesse sentido, tentando influenciar, muitas vezes, as crianças, como dizendo assim, você não sabe se você nasce homem ou mulher, você vai escolher depois, entendeu? É isso que eu acho errado. Eu acho que você nasce homem, você nasce mulher, a opção sexual é que é outra história, entende? Nesse sentido que eu digo. Não existe opção sexual. A pessoa nasce assim, ela nasce. Ninguém opta por ser homossexual, ninguém opta por ser bissexual, muito menos até a própria questão de querer mudar de gênero, é porque ela nasceu daquele jeito. Não é uma questão de preconceito, Ednei. É isso que eu quero que você entenda. Tipo, talvez a gente possa... É que esse é um assunto polêmico, entende? Mas, tipo, o que eu quis dizer, na verdade, é que assim, a opção... não é que seja opção. A pessoa nasce homem ou mulher. Mas ela vai... de gênero. Isso, certo, de gênero. Esse gênero. Nasce homem ou mulher. É gênero específico. Ela nasce homem ou mulher. Aí ela vai escolher qual opção sexual que ela vai... Mas uma criança que... Ou ela é aquilo, depois... Ok, eu entendo que você não quer que o professor fale sobre isso na sala, mas e se uma criança demonstrar que ela nasceu no gênero masculino, mas ela se identifica com o gênero feminino? E dentro de uma sala de aula, onde é um lugar de muito preconceito, onde as crianças você sabe que as crianças podem ser bastante perversas, né, no sentido de atormentar aquela criança, você acha que o professor não deve interferir no sentido de encaminhar essa criança para alguém que possa ajudá-la, que possa entendê-la, que possa orientá-la, no sentido de ela se entender, não de ensinar, mas de ela se entender? Ou o professor, na sua visão, ele tem que ficar totalmente à parte disso? Se tem menino lá praticando bullying com aquele menino porque ele tem algum trejeito, alguma coisa assim? Eu acho que o bullying, o preconceito, de qualquer forma, deve ser punido. Isso... mas eu acho que essa questão em si deve ser tratada pela família. Acho que a escola, lógico, pode orientar, mas assim, sempre em consenso com a família. Certo. Então essa é uma questão de família, eu acredito. O senhor é a favor das armas para o cidadão de bem, mas como que a gente identifica um cidadão do bem? A arma é um direito individual. Entende? Isso, qualquer pessoa tem o direito de ter uma arma. Entende? A gente vê o desarmamento no Brasil não funcionou. Entende? Criminalidade,
Hoje você tem arma só em mão de bandido, não tem arma em mão de pessoas do bem. É lógico que é ser feita uma série. Mas como que você diz que é cidadão do bem? Eu acho que a Estela é cidadã do bem. De repente eu digo Abrão não é porque eu tive uma treta contigo. Nós brigamos lá por causa de alguma divergência. Então quem que vai dizer quem que é o cidadão do bem e quem que não é? É isso que me intriga. Existem órgãos de controle, né, Dini? Não é assim que você vai liberar a arma para tudo e qualquer pessoa. Lógico, a pessoa não pode ter ficha criminal, a pessoa não pode ter nenhum problema mental, entende? Esse seria o cidadão do bem. Existem critérios. O cidadão do bem, na verdade, não especificamente, esse é um termo meio, tipo assim, é um cidadão que ele tem, tipo, vamos dizer assim, a ficha limpa, entende? Não tem problema nenhum, não é um bandido, não tem problema nenhum com justiça, ou não cometeu nenhum crime, entendeu? Nesse sentido. Os atiradores pedem, por exemplo, já, inclusive lá na Câmara que você legisla, foi aprovada uma moção de apoio para que os atiradores, os CACs, né, possam levar a arma não só da sua casa para o local do clube de tiro, mas também possam portar em qualquer situação, né? Diante dessa situação, eles querem se defender, ok, mas esse se defender, ele é muito amplo, porque, por exemplo, e eu separei esses dados para a gente discutir aqui, em 2020, em Canoinhas, nós tivemos 31 roubos, que é quando a pessoa armada ataca alguém para levar dela. E 168 casos de violência doméstica. Isso vai dizer, uma coisa tem nada a ver com a outra, Ednei. Porém, em nenhum desses casos de roubo, a vítima confrontou o ladrão. Isso a gente está falando num período que já era possível estar armado. Já nos casos de violência doméstica, teve 2 homicídios. Em 2021, aumentou o número de roubos, foram 40, quer dizer, não diminuiu o número de roubos, mesmo estando liberada as armas de uma maneira mais facilitada, e a violência doméstica aumentou também, foi para 188 casos. Então, a criminalidade não diminuiu. E quando eu falo em violência doméstica, eu digo o seguinte, que o marido que bate na esposa e tem uma arma, ele tem um poder maior sobre ela, né? Então, eu não estou dizendo que não tem que ser feito isso, mas liberação de armas e tal, eu entendo as argumentações. Mas a gente tem um problema aqui, quer dizer, a gente tem uma violência intrínseca na sociedade que me parece que só aumenta quando você tem as pessoas mais armadas, né? E eu estou falando da violência doméstica, especificamente da nossa região. Correto, gente. Só que assim, com relação aos CACs, especificamente, voltando ao início da pergunta, o CAC ele precisa ter a arma, porque assim, geralmente ele não tem uma arma só, ele tem várias armas porque ele pratica tiro esportivo. Em geral é isso. Ele precisa estar com a arma municiada e carregada para ele poder defender as outras armas que ele já carrega, entende? Tipo, para não cair em mãos erradas, entende? E já caiu, nesse sentido. Já teve CAC assaltado e levado por bandidos. Mas esse todo mundo pode acontecer. O elemento surpresa pode acontecer, mas se você está preparado, o CAC ele é preparado, muitas vezes mais preparado até que um policial, dependendo da situação. Porque ele treina muito mais que um policial. Entende? Mas, por exemplo, o CAC está indo para casa e alguém fecha ele no trânsito. E aí, no calor da discussão, ele saca uma arma ali e aponta para a pessoa. Isso não é um risco que a gente corre ou dá para a gente colocar a mão no fogo por todos os CACs que eles não vão fazer isso? A questão não é essa, Ednei. Assim, a pessoa que é desequilibrada, ela pode ser CAC ou não ser CAC. A pessoa para arrumar uma arma... Mas armada, ela é mais um perigo, né? É um perigo maior. Mas a arma, hoje, ela pode ser conseguida na criminalidade, não legalmente, entende? Legalmente, a pessoa pode ter a arma, ela vai e compra a arma, mas se ela quiser cometer um crime, ela vai pegar uma arma de um bandido lá e vai cometer o crime, entende? Nesse sentido, não... Nosso tempo está quase se esgotando aqui, tem 1 minuto e meio. Eu queria pedir para você agora, então, né, fazer pedir teu voto, né, para o nosso leitor, dizer por que você quer que eles votem em você, né? Então, fique à vontade, Abrão. Obrigado, Ednei. Quero conversar com o eleitor aqui, principalmente de Canoinhas e região, e dizer assim, que nós temos uma oportunidade única de eleger um candidato aqui da região dessa vez. A minha eleição é a única viável aqui da nossa região, pela quantidade de votos que eu preciso, que é em torno de 20 mil. Tá? Eu não saí candidato aos 48 do segundo tempo, a minha candidatura já foi lançada há um tempo, entende? Existem candidatos que saíram aos 48 do segundo tempo com talvez o objetivo de atrapalhar ou só fazer legenda. A minha candidatura não é só para fazer legenda, ela é viável. Então eu preciso do eleitor daqui que ele me dê 4 anos para mostrar que isso pode ser diferente, que a representação no município aqui e da região nossa pode ser diferente. A minha intenção é trazer o recurso só para esses municípios, fazer um mandato distrital, mesmo não existindo voto distrital.
poder trazer aqui para Canoinhas 6 milhões e meio por ano, que nenhum deputado fez. Poder trazer para Três Barras 2 milhões e meio por ano. Para Bela Vista 1,5 milhão. Entende? É isso que eu quero fazer, dividir esse recurso só de emendas, sem falar dos convênios. Então, me ajude. Voto no Abraão Mussi 44555. Obrigado. Muito obrigado, Abraão Mussi, candidato a deputado estadual pelo União Brasil, conversando com a gente aqui na série que a gente está fazendo toda quinta-feira, 20 minutos para um candidato aqui da cidade, aqui da comarca de Canoinhas. Abraão, boa sorte para você, tá? O que a gente quer, sobretudo, que a gente tenha um representante nosso, né, aqui do Planalto Norte, na Assembleia Legislativa, e agora a sorte está lançada, né? Tem outras candidaturas. Obrigado e seja sempre bem-vindo. Obrigado.